Eu falei, Jesus, eu vou louvar. E de ontem para ontem, Jesus disse, não, tu vai contar teu testemunho. Porque tem pessoa neste lugar que eu quero mudar a história. Assim como eu fiz na tua vida, eu quero fazer no meio do meu povo de raça. Meu nome é Taílias, mas o povo me chama de Tai. É um nome complicado, irmão. Aí o povo não sabe falar e às vezes fala Tai mesmo. Mas meu nome é Taílias, tenho 23 anos. Tenho 2 meninos, 2 filhos. Um de 7 e um de 6. Aleluias. Mas quem olha para mim, para você, assim, verá pela aparência. Mas Jesus, ele conhece a minha história e a tua história. E eu vou contar um pouco da experiência que eu tive para até chegar na presença de Deus. Não é meu testemunho ainda. Porque testemunho é quando a gente está na presença. Que a gente passa por algo na presença. Aí Deus faz a gente contar para identificar vidas que estão passando a mesma situação. Que lá na cidade de Amargosa, onde eu moro, eu fui para a igreja e sentei no fundo da igreja. Eu me lembro quando hoje, dia 3 de 2020, de janeiro, eu digo, Jesus, se tu é na minha vida, muda a minha história. Senhor, se tu é, tu vai revelar um profeta, vai falar tudo que eu estou falando com você no oculto, no profundo, no escondido. Me dá só mais uma chance. Terra sou. E eu sentei, irmão, no fundinho. E a missionária me chamava e eu corria, me escondia, dizendo, não vou hoje não, eu vou amanhã. E aí com 8 horas eu fui. Chegou lá no cantinho, sentadinha, o homem disse assim, eu não te conheço, mas tu pedisse a Deus uma chance, e ele disse, é a última chance que ele está te dando. Desse dia para cá, irmão, eu larguei esse mundo e comecei a andar na presença. Eu tenho 2 anos convertida. Eu tenho 2 anos na presença do Senhor. Aí tem muitas pessoas que olham assim e diz, não é nada. Olha pela aparência, mas Jesus, ele conhece o que o homem não vê. E ali no meu cantinho eu falei, a partir de hoje, Senhor, eu serei uma nova criatura. A partir de hoje, o mundo que eu fazia, o que eu vivia, eu não vivo mais. Irmão, eu determinei dentro de mim que o que eu aprontava, eu não aprontava mais. O que eu fazia, eu não fazia mais. Porque eu queria mudança, derracei. Para o Senhor mudar minha história, eu tive que querer. Para o Senhor mudar minha vida, eu tive que querer. Porque minha mãe falou que ela sonhava com minha cabeça dentro de uma bandeja e chegando na porta dela. E o Senhor já tinha uma promessa. E ela disse que eu cheguei no hospital e não tinha mais vida para os médicos. Os médicos disseram, não de ligar o aparelho, porque não tem mais esperança, derracei. E minha irmã disse que ela se ajoelhou no hospital e disse, Senhor, eu não permito perder mais um. Ou leva-me a tua presença, ou muda a história, o quadro, mas eu não aceito. E deixa eu liberar algo da parte de Deus para você. Quando tem uma mãe de joelho, quando eu tenho uma mãe de joelho dobrado, a promessa se cumpre. Arabacarra, assume a derrácia, porque Ele é Deus. Só que, irmão, eu achei que meu processo era só ali. Eu achei que era só ali que ia ficar tudo bem. Depois que eu tive intimidade com Deus, eu falei, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser mudada por ti. Eu não aceito ser mudada por pastor. Eu não aceito ser mudada por ninguém. Mas tem um encontro comigo. Eu quero ser mudada por ti. E o Senhor, Ele teve encontro comigo. Irmão, quando no meio da minha caminhada eu tentei voltar atrás, aí Jesus disse assim pra mim, se tu voltar eu levo o pequeno e te boto um câncer pra tu saber que eu sou Deus. E não te dou 15 dias na terra, decarraçou, porque tu sabe de onde eu te tirei. Mas quando o Senhor, Ele promete, irmão, Ele cumpre. Aleluias. Só que aí que ia ficar tudo bem. Agora eu vou entrar no testemunho. Aleluias. Em 2020, no final de 2020, em novembro,
Dia 15 de novembro, o Senhor usou um vaso para falar comigo assim: filha, tu vai passar um processo. Só que esse processo tu não vai cair, porque eu que te sustento. Só que é preciso perder para tu ganhar a terra. Só que o Senhor, irmão, ele já tinha me dado em sonhos. Só que eu não entendia. Quando foi dia 30 de novembro, eu tinha um sonho com meu pai morrendo. Só que eu não sabia que ele ia tirar sua própria vida. Eu achava que ele ia morrer de doença, alguma coisa. Só que aí, quando foi dia 17 de dezembro, ele morava na cidade de Vazedo. E ali ele desapareceu, sumiu. Ninguém entendia porque ele tinha sumido. Um homem com 57 anos, ao qual brincava, não tinha problema com ninguém, se dava com todo mundo. E ali, irmão, eu passei e fui para lá. Foi uma luta, foi uma guerra, foi uma peleja. Mas eu tinha esperança dentro do meu coração que ele ia aparecer. Eu tinha esperança dentro de mim que ele ia voltar. E aí eu encontrei ele na BR de Santo Antônio de Jesus, no meio da estrada, com os cabelos lá em cima, com as roupas todas de mendigo, fedendo. E ele não me conhecia. Eu dizia: eu vou para casa. Ele dizia: quem é você? Eu dizia: sua filha. Ele disse: não, tão filha. Só que ele não queria ir para a estrada comigo, ele só queria ir por dentro do mato. E eu dizendo: Jesus, o que é que esse homem está fazendo dentro do mato? Por que ele só quer ir por aí? E quando o irmão está dentro do mato, que a moto ia acompanhando ele, ele corria para os matos mais longe, para a gente não poder chegar de perto dele. E aí quando chegou na cidade, no jardim, a gente sentou. E ali ele ficou sentado. Ele disse assim: o que eu estou passando eu não desejo para ninguém. E começou a chorar. Aquilo partia meu coração. E eu digo: Jesus, entra nessa vida, liberta, cura, Senhor, faz um milagre. Aí Jesus disse assim comigo: filha, se não abrir o coração, eu vou permitir Satanás tocar. Eu falei: Senhor, o que vai ser de mim? O que eu vou fazer agora? Irmão, eu fui para casa. E chegando lá, estava eu e minha irmã. Só que minha irmã agarrou no sono e eu não consegui dormir. Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizer assim: não dorme, não dorme. E ali, irmão, ele ficou em uma situação dolorosa. E a face dele eu vi o espírito da morte. Aí eu lembro que eu fui pro quarto, eu fui deitar e ele ficava na porta do quarto me olhando. Eu dizia: Jesus, me cubra com teu sangue. E ele dizia: primeiro eu mato ela, depois me mato. Primeiro eu mato ela, depois me mato. Ele ficava em frente a um espelho falando isso. E ali, irmão, sentada, não dormi. Só que aí, quando foi dia 17 de dezembro, ele foi 4 horas da manhã pro quintal. E eu ouvi aquela voz dizendo assim: vai lá. E quando eu chegasse no quintal, ele estava com a faca passando no pescoço, tudo escuro, irmão. E eu olhando e comecei a gritar. Quando eu comecei a gritar, ele caiu, eu não vi mais nada. Quando eu acordei, foi dentro da ambulância. Só que no chão, ali deitado, ele só gritava: minha filha, chama minha filha, chama minha filha. E eu disse: Jesus, o que vai ser de mim agora? Quando, irmão, eu vi ele ali deitado, isso aqui dele tudo aberto, dava para ver por dentro. E ele com o olho todo branco, olhando para cima, dizendo: meu filho está me chamando, meu filho está me chamando. E quando minha irmã entrou na ambulância para levar ele para Santo Antônio de Jesus, ele disse: eu quero ver minha irmã, eu quero ver a outra, que era eu. E aí, irmão, eu fui para Santo Antônio. Chegando lá, eu dava banho nele, dava comida na boca, porque ele não podia comer. Só que o Senhor, ele faz o sobrenatural. O Senhor botou ele em uma sala onde só tinha evangélico internado. E eu, quando eu cheguei na porta, que eu olhei para a missionária e olhei para o pastor que estava sentado, Deus falou comigo: aqui é um pastor, aqui é uma missionária. E eu quieta no meu cantinho com a Bíblia sentada. E ele dizia assim: me dá a Bíblia. E eu dei. E a missionária, me lembra até hoje, ela disse assim: tu vai passar o processo, mas Jesus está contigo. E ali eu sentada, não dormia. Deus falou comigo assim: o coração está duro, não quer nada, eu vou permitir descer a sepultura. Eu digo: Jesus, seja feita a tua vontade. E ali, irmão, eu sentada. Só que Deus tem coisa que ele avisa antes.
E eu ali sentada naquela cadeira. E ele dizia a mim, me ajuda, me ajuda. Eu falei, ora, aceita Jesus como teu único salvador. Jesus quer mudar a tua história. Ele olhou para minha cara e disse, Jesus não existe. Eu falei, meu Deus, está em tuas mãos. Senhor, não seja a minha vontade, mas seja a tua. E que teu nome seja glorificado. E aí eu fui descer pro refeitório para almoçar. E eu pedi a missionária para passar o olho nele. Ele queria pular do prédio para baixo. Aí amarraram ele todo em uma cama. E eu voltei para cima. Quando chegou no Natal, irmão, em dezembro, eu fui para uma praia. E ali eu não senti alegria de nada. Sabe, você tá em um lugar e não senti nada, só vontade de ir embora. E meu pensamento só nele. Eu dizia, Jesus, eu quero ir embora. Que hora esse carro vem? Até agora não vem, já é 5 horas. Quando chegou ali em frente a Vazedo, em uma lanchonete que tinha ali em frente a um pasto, ele já estava morto ali, eu não sabia. E quando chegou ali, me deu a vontade do meu coração de descer, pedir o motorista para descer. E ali eu continuei sentada. Quando eu cheguei em casa, meu celular tocou. Minha prima dizendo assim, Thay, o teu pai sumiu novamente. Eu digo, Jesus, o que vai ser agora? E ali eu me ajoelhei na cama e Jesus disse assim, tu não tem mais esperança de encontrar ele vivo. Eu digo, Jesus, então me sustenta. Aonde é que eu vou suportar isso? E eu lembro, irmão, quando foi 5 horas da manhã, que eu levantei, minha prima ligou dizendo, encontrou teu pai enforcado em cima de um pé de jaca. Eu me lembro que eu peguei a moto, fui para essa cidade. Chegando lá, irmão, a multidão nas estradas. E o povo não deixava eu entrar. Porque a cena era feia, o olho estava para fora. O pescoço estava quebrado. E aí minha tia falou, tu não vai entrar. Irmão, olhava para o lado, olhava para o outro, não via ninguém, não tinha ninguém, só tinha eu e Deus. E aí eu vi uma voz estranha dizendo assim para mim, tu não serve tanto a Deus? E por que tu tá passando essa situação? Larga esse Deus, rapaz, pega essa pista aí e se some. Eu olhei pro lado, irmão, olhei pro outro e falei, Satanás, ele me prometeu passar o processo, mas eu vou passar o processo glorificando a ele, porque foi ele que me chamou. Carabacarra, subi a derrai. Xarabaçou, derraçoei. Foi um processo, irmão, doloroso. Foi um processo, irmão, doloroso. Mas Jesus, ele estava comigo naquele barco. Muitos me abandonaram, não achei o abraço de ninguém. No momento não é difícil, eu achei só crítica. Eu achei só pedrada. Mas o Senhor estava comigo naquele lugar. O Senhor estava comigo ali. Teve pessoas que disseram, ela não é tão crente porque o pai desceu a sepultura. O processo é doloroso, é espinhoso. Mas o dono da promessa, ele promete e não mente. Derracei. E ali, irmão, em casa, antes de viajar, eu estava num nervoso. Digo, Jesus, eu vou falar o quê? Eu vou cantar o quê? Aí Jesus dizia pra mim, tu vai cantar um pouco do teu testemunho, porque tem vida ali que eu quero mudar a história. E quando eu entrei neste lugar, Jesus dizia pra mim assim, tem pessoas que eu quero mudar o cativeiro, derrácia. Pode até o mundo olhar, pode até o mundo criticar, mas Jesus está dizendo, eu conheço a tua história, eu conheço o teu deitar, eu conheço o teu levantar. Irmão, tem vida aqui que o Senhor quer trabalhar. E quando eu contava um pouco do meu testemunho, Jesus dizia para mim, eu estou tocando em vidas. Eu estou tocando em vidas. Eu estou tocando, derrácia. Tem vidas aqui que estão sofrendo. Tem vida neste lugar que está na mão de Satanás oprimido. Mas Jesus está dizendo, só é tu dar um passo para mim. Só é tu querer mudança.